e este é o segundo vídeo da série Poltergeist. Este relato que eu vou trazer para vocês aconteceu na casa da minha irmã. Foi algo assim chocante, foi algo horrível, para vocês verem como essa coisa de ataque espiritual é tão violento a ponto de machucar. Neste acontecimento, foi surreal o que aconteceu. Foi muito chocante também. E eu vou contar para vocês em detalhes todo esse acontecimento trágico, porque foi trágico, foi de dar pavor. Como eu falei para vocês, isso aconteceu na casa da minha irmã. Os meus sobrinhos, na época, eles eram bebês. E a minha irmã, então, tinha mudado para casa, para uma casa, né? E os meus sobrinhos eram recém-nascidos. Então, minha irmã me ligou, falou que tinha mudado de casa, me fez um convite para ir fim de semana, para passar o fim de semana com a família, né? Com ela, com o esposo e as crianças, os bebês. E assim eu fiz. Chegou no fim de semana, então, eu fui para a casa dela. Bom, a minha irmã muito feliz, a minha mãe na época estava com ela, ajudando a cuidar dos bebês, né? São, na verdade, 2 meninos. Na época eles eram bebês e são gêmeos. Então, trabalho dobrado. E por isso a minha mãe, então, estava junto com a minha irmã, auxiliando, ajudando a cuidar dos bebês. E como eu falei para vocês, a minha irmã, ela havia mudado, então, de casa. Ela me fez o convite para ir lá conhecer e passar um fim de semana, e assim eu fiz. Bom, cheguei lá, tudo, né, e tal, a minha irmã conversando comigo e tal. E ela me levou para o quarto dos bebês. Gente, na hora que eu entrei, era uma casa grande com 2 quartos, né? Na hora que eu entrei naquele quarto, eu senti uma coisa tão ruim, mas me deu um arrepio, mas um arrepio de sensação muito ruim, sabe? Eu senti muito incomodado, eu senti com medo, me deu um medo naquele cômodo da casa, naquele quarto específico. Então, quando eu entrei, eu já senti alguma coisa muito ruim, muito maligna ali. E eu senti mal, eu senti muito, mas muito medo naquele quarto. E tanto é que eu entrei e já saí. E a minha irmã então perguntou se eu estava bem, se estava com algum problema. E eu falei para ela que eu não estava me sentindo bem dentro daquele quarto, que não era para ela deixar os bebês lá. Eu falei para ela, coloca no quarto de vocês ou coloca o berço então na sala. Foi a recomendação, gente, que eu dei para minha irmã. Eu pedi para ela não colocar os bebês naquele quarto, não fazer o quarto dos bebês ali, porque eu senti alguma coisa muito ruim, muito pesada. Eu senti muito medo dentro daquele quarto. E a sensação ali era de pavor. E a energia muito, muito ruim, sabe? Muito ruim. Então eu aconselhei a minha irmã, eu pedi para minha irmã que não colocasse os bebês naquele quarto. Gente, tá, conversa foi, conversa vai e tal. Passei o fim de semana lá. No final da tarde, eu vim para minha casa. E a semana se passou normalmente, né? Foram se passando. E daí, passados-se 15 dias mais ou menos,
a minha irmã me ligou e pediu para mim ir na casa dela e tudo, né? Que ela queria falar comigo. E assim eu fiz, fui para lá. Gente, na hora que eu cheguei na casa da minha irmã, eu fiquei, sem mentira nenhuma, eu fiquei chocada, eu fiquei assim, estarrecida com o que eu vi que tinha acontecido com a minha mãe. Foi uma coisa, assim, absurda, foi uma coisa horrível. A minha mãe, ela estava com o rosto com hematomas preto no rosto, no braço, nas costas, e tinha levado 15 pontos na cabeça. A minha mãe estava assim, gente, ela estava tão abalada psicologicamente, com tanto medo, aterrorizada, e aqueles hematomas, aquelas manchas pretas, roxas, como que se tivesse sido agredida fisicamente. E na hora que eu vi, eu levei um susto, né? Eu falei, nossa, mas o que houve? O que aconteceu que a senhora está desse jeito? Porque eu fiquei, gente, eu fiquei em choque. Eu falei, mas o que aconteceu? E a minha mãe, então, me relatou que numa noite ela estava colocando os bebês para dormir naquele bendito daquele quarto, e a minha mãe dormia também no quarto dos bebês, né? Então ela estava cuidando dos bebês, pondo eles para dormir. Quando ela fez isso, que os bebês já estava pegando já no sono, que ela se afasta do berço, que ela, na hora que ela sai, que ela se afasta um pouco do berço, porque os meninos tinham pegado no sono. Gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu. Ela falou que ela não lembrou de nada. Ela, de repente, ela falou que caiu, mas eu já entendi isso como um ataque espiritual. Ela foi empurrada do berço, ela foi empurrada assim, numa distância não muito grande no quarto. Ela foi empurrada e ela bateu com tudo a cabeça, bem aqui assim. Ela bateu no canto do guarda-roupa, abriu a cabeça, deu 15 pontos. E fez aquele barulhão. A minha irmã já estava no quarto com o esposo, né, conversando, e a minha mãe gritou porque ela foi arremessada do outro lado do quarto. Ela bateu a cabeça no guarda-roupa e machucou, né? E ela gritou, a minha irmã foi lá, o meu cunhado também, a minha mãe cheia de sangue, com a cara preta, cheia de hematomas no braço, nas costas, no rosto todo, e muito sangue, né? Na cabeça, na roupa e tudo. Foi uma coisa, gente, assim, horrível, foi uma coisa absurda que aconteceu. A minha mãe, ela falou para mim que ela caiu, mas eu falei para ela, eu falei, a senhora não caiu, a senhora foi empurrada. A senhora recebeu um ataque espiritual. Quando eu falei aquilo, aí a minha mãe, ela começou a refletir. Ela viu que não tinha sentido, não tinha como ela cair daquele jeito e bater a cabeça no guarda-roupa a ponto de machucar e levar 15 pontos na cabeça. E aqueles hematomas pretos no rosto, nos braços e tudo. Ela, então, acabou por concordar que ela realmente recebeu um ataque espiritual, porque foi tão evidente, foi tão claro ali, que não tinha como falar que foi um tombo, que ela caiu e bateu a cabeça. Não tinha como, gente. Foi impossível aquilo acontecer. Um tombo, como que você cai um tombo, você é arremessado do outro lado,
a ponto de ir com tudo com a cabeça no guarda-roupa e abrir a cabeça. Não dá para falar que isso é um tombo, concorda comigo? E sem contar os hematomas também, pelo rosto, pelo corpo. Então foi realmente um ataque espiritual. Depois desse episódio, aí os bebês acordaram, foi aquele choro, aquela gritaria, minha mãe, enfim, né? Todo aquele transtorno, foram para o hospital e tudo. A minha mãe levou 15 pontos na cabeça. E depois daquele acontecimento, a minha irmã tirou os bebês daquele quarto e trancou a porta. Aquele quarto ficou vazio. E eu tinha alertado ela que não colocasse os bebês naquele quarto, porque eu não tinha sentido uma coisa boa. E ela não me ouviu e a coisa aconteceu, né, de uma forma assustadora, aterrorizante. Depois do ato, aí sim ela tirou os bebês e fechou aquele quarto e nunca mais ninguém entrou ali. E assim foram se passando. Depois desse episódio, a minha irmã não quis nunca mais ficar dentro daquela casa. Começaram a procurar outra casa para alugar e tudo. E depois que eu tive lá, a minha irmã queria saber o que tinha naquele quarto, né? Eu não sabia explicar, eu não conseguia ver nada, mas eu senti uma presença maligna, eu senti uma coisa muito ruim ali. Eu só não via, mas eu sentia, e eu sentia muito medo, muito incômodo, pavor, isso eu sentia claramente. E, e eu queria sair logo daquele quarto. Então, isso eu falei para ela, mas eu não consegui ver, identificar o que estava dentro daquele quarto. E com o passar das semanas, a minha irmã conseguiu então achar uma outra casa e se mudaram. E esse relato acaba assim, né? A minha irmã não ouviu o que eu falei e aconteceu isso com a minha mãe. Ela recebeu um ataque espiritual, foi uma coisa horrível, foi um acontecimento poltergeist aí, que teve um final trágico, né, com um ataque espiritual violento a ponto de machucar. Então, para vocês verem como que essa coisa é séria, né, como que é realmente para dar medo. E a minha irmã então mudou de casa e ela ficou sem saber também qual o histórico daquela casa, o que aquela casa trazia dentro daquele quarto, o que tinha acontecido ali para tal energia, tal presença espiritual estar naquele ambiente. Agora, uma coisa eu falo para vocês: eu senti muito mal, senti medo, senti pavor, senti pânico naquele quarto. Tanto é que eu aconselhei a minha irmã a não deixar os meus sobrinhos lá, né? E por fim, a minha irmã mudou de casa sem explicação, eu também não tinha explicação nenhuma. E foi melhor assim, gente. Foi melhor assim porque o negócio ali ia descambar para mais tragédias ainda. Então foi a melhor decisão que a minha irmã pôde tomar, foi realmente ter saído daquela casa. Uma vez que o que estava lá, naquele quarto, naquela casa, era algo maligno, era algo pavoroso, terrível, uma energia sombria do mal. Isso é o que eu posso falar para vocês, e foi o que eu falei para ela também. E esse relato chega ao final agora. Beijo.